Oi, gente, vamos falar hoje sobre direito real de habitação e eu vou dar alguns enfoques sobre os entendimentos do STJ. Vamos começar bebendo da fonte primordial, que é o nosso Código Civil. Vamos a ele, artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinada à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, só nesse artigo aqui a gente já tem um monte de coisa para debater. Primeiro de tudo, o direito real de habitação não depende de você saber qual regime de bens, já que a lei lhe assegura qualquer regime de bens, e desde que seja um imóvel destinado à residência da família e o único daquela natureza a se inventariar. Então, eu separei algumas coisas para a gente conversar, porque sempre geram algumas dúvidas na hora da aplicação, e o direito real de habitação está diretamente ligado também à sucessão e também ao direito imobiliário. Muitos alunos chegam até mim querendo saber como regularizar, como tirar a pessoa que tem o direito real de habitação de lá, se pode cobrar aluguel, se não pode. Então, vamos esclarecer analisando a jurisprudência e o entendimento do STJ. Vamos lá. Garantia do direito real à habitação, ela é uma garantia constitucional à moradia. Então, por isso ela é implementada. E isso você encontra lá no RESP 1520294. Então, assim, qual o objetivo de você ter criado esse direito real de habitação? É justamente baseado no direito constitucional à moradia. Ele é vitalício e personalíssimo. Encontramos isso no artigo 1831 do Código Civil e também no artigo 7º da Lei 9272. Então, precisamos ficar atentos, porque às vezes a gente fala, durante quanto tempo vai durar? Outra pessoa pode exercer em nome daquele cônjuge sobrevivente? A resposta é não, porque é um direito personalíssimo. O direito está ligado à sucessão, como eu havia falado, e ele há um abrandamento temporário em prol da manutenção da posse. Então, faleceu o de cujus, a cônjuge sobrevivente vai ter o direito real à habitação. Mas vamos supor que esse de cujus ele tenha outros filhos. E aí como é que fica o inventário? Você vai inventariar normalmente, vai inventariar, vai ter a partilha, mas ela tem o direito de posse, de estar naquele imóvel. Então, por isso que aqui o STJ também entende que há sim um abrandamento desse direito à herança, momentaneamente, enquanto perdurar esse direito real de habitação, que é vitalício, vai ter esse abrandamento. Ele é concedido mesmo se houver filhos exclusivos do falecido. Isso é uma coisa comum de acontecer. Já chegou até mim em casos da pessoa ter falecido e aí o de cujus tinha 2 filhos exclusivos dele. E aí a esposa vivia com ele ali e os filhos falam, olha, mas ela nem é minha mãe, não tem como a gente tirar. E a resposta é não, porque o STJ entende que esse direito é independente se o de cujus só tiver filhos exclusivos dele. Então, outra coisa para vocês prestarem atenção e ficarem atentos com isso, né, na hora de passar uma informação para o seu cliente, na hora, inclusive, até de precificar, porque às vezes você vai fazer um inventário, vai colocar aquilo e eles acham que você vai ter que regularizar isso, só que isso não é algo irregular. Tá? O direito real de habitação não torna o imóvel irregular, é apenas um direito do cônjuge sobrevivente. Então, fiquem atentos. É desnecessário o registro no RGI. E isso nós temos um RESP também, RESP 1846167. Eu vou mandar tudo isso aqui para vocês também em PDF, tá? No final da semana eu vou juntar a aula de hoje, quais aulas que a gente vai ter durante a semana e vou mandar um PDF para vocês terem isso daí anotado. É garantido mesmo se o cônjuge tiver outro bem. Temos também um RESP em relação a isso, 1249227. E por que isso aqui é muito importante, gente? Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas ela, a cônjuge, tem outros imóveis e por que ela permanece ainda assim com o direito real de habitação? E aí a gente precisa se lembrar que o artigo 1831, ele não fala que será negado
Se ela tiver outro bem, e diz o seguinte, ele é garantido desde que seja um único bem daquela natureza a inventariar, um único do casal, um único do de cujos. Então, a gente precisa também prestar atenção nisso. Uma coisa muito comum que acontece, que está errado e que eu sempre oriento aos meus alunos, e agora eu vou passar aqui também para vocês do Masterclass. Herdeiros não podem cobrar aluguel da cônjuge que está exercendo o seu direito real de habitação, porque nem faria sentido, né? Se ela tem que pagar aluguel, qual é o direito dela de habitação? Não faria sentido isso. Então, na verdade, não pode. Temos o RESP 1846167 e temos também o nosso artigo, nosso Código Civil, artigo 1414, tá? Então, a gente precisa se atentar a essas questões, porque sobre um mesmo assunto que parece ser simples, que é o direito real de habitação, olhe quantos desmembramentos e quantos entendimentos do STJ em relação a essa situação. E aí, nós temos aqui também uma situação que é específica, e nesse caso não vai incidir o direito real de habitação, que é quando existe a copropriedade com terceiro estranho à relação antes da sucessão. Então, vamos lá. Existe o imóvel que está no nome do de cujos, mas também está no nome do irmão do de cujos, né? Ou do primo do de cujos. E aí, nesse caso, não vai haver o direito real à habitação. Por quê? Porque, nesse caso, existe uma copropriedade com pessoas que são estranhas à sucessão. Por que estranha à sucessão? Porque, na verdade, se esse de cujos tem esposa, se ele tem filho, o irmão, o primo, o avô, o cunhado não vão entrar na herança dele. Então, são sim terceiros estranhos à sucessão. E para isso nós temos também um RESP, que é o 1520294. Então, gente, eu vou mandar depois um PDF, espero que vocês tenham compreendido todos esses tópicos. Se tiverem dúvida em relação ao direito real de habitação, podem me mandar mensagem, a gente discute essas dúvidas. Quinta-feira é o dia de tirar dúvidas de tudo e aguardo vocês para a próxima aula. Obrigada!